Você conhece a Deus? Você conhece o Salvador Yeshua HaMashiach? Ou conhecer sobre Deus não significa que você conheça a Deus. Conhecer sobre o Evangelho não significa que você tenha uma experiência com o poder do Evangelho, que é poder para a salvação. Há muita gente que conhece sobre a Bíblia, conhece sobre a teologia, conhece sobre coisas que são faladas e anunciadas pelo poder do Evangelho, mas nunca de fato conheceu a virtude gloriosa do poder de Deus, não conheceu o próprio Deus e não conheceu a glória desse Evangelho da salvação. Há muita gente que precisa conhecer plenamente. Paulo, como um bom rabino, Paulo, como um mestre, um apóstolo, ele usa um termo, pleno conhecimento. Isso surge, logicamente, de uma palavra hebraica, que, lógico, também é traduzida para o grego. A palavra no hebraico é da'at e traduzida de uma forma muito pobre para qualquer idioma, é traduzida como conhecimento. Mas, na verdade, o da'at é algo muito mais profundo. E essa palavra é traduzida para o grego como epignosis. Epignosis deriva da palavra gnosis, que é conhecimento. Agora, epignosis significa pleno conhecimento. Aqui, as duas palavras. A primeira é da'at, aqui, ó, da'at, da'at. E aqui no grego, epignosis. Epignosis, que seria pleno conhecimento. Pleno conhecimento. O próprio Paulo usou essa expressão e esse termo aparece nos textos sagrados como essa palavra da'at, o conhecer. Não é simplesmente conhecer, avistar, saber quem é uma pessoa que entra e sai no seu prédio, alguém que você vê todo dia no teu trabalho, você pode falar, eu conheço essa pessoa. Esse dar não é simplesmente reconhecer e saber quem é essa pessoa, mas o da'at está envolvendo algo muito mais profundo do que simplesmente saber quem é uma pessoa, ou saber sobre a pessoa, mas está se referindo a uma experiência de relacionamento. Assim também, o pleno conhecimento de epignosis não é simplesmente conhecer, saber algo, mas se refere a relacionamento, algo íntimo, algo que você tem experiência com essa coisa, com esse lugar ou essa pessoa. Também, além de relacionamento, revelação. Algo que foi revelado a você, que você compreende, você sabe como se manifesta, se é uma pessoa, você sabe como ela se comporta, porque veio a revelação. E também transformação. Vou anotar essas três palavras para que você possa ter assim uma clareza melhor. Primeiro é relacionamento. Relacionamento, isso é muito importante, já vou falar sobre isso. Número 2, nós vamos ver, além de relacionamento, vou colocar aqui revelação. Revelação, é o que falta hoje para muita gente. Revelação número 3, além da revelação, nós temos a transformação. Transformação. Por que essas três palavras são importantes na epignosis, que seria o pleno conhecimento? Paulo fala sobre pleno conhecimento em Efésios 1,17, fala em 1 Timóteo 2,4. Pedro fala também na segunda epístola de Pedro 1,2. Pedro fala sobre esse pleno conhecimento e eu comecei a ver muitos versos que falam do pleno conhecimento. Essa palavra no grego é epignosis e da'at. E esse fator que nos leva a buscar mais de Deus, que não somente falar sobre Ele, porque há muita gente perita em teologia. Escute, há muita gente que eu conheço que ama teologia, ama estudar a palavra, enfim, teologia com certeza deve ser um campo que nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá essa força para buscarmos mais a Deus. Mas, presta atenção, não é pelo fato de eu conhecer teologia que eu conheço a Deus. Há muita gente que pensa que Deus vai ser um bicho qualquer que vai ser colocado, Deus me perdoe por estar falando dessa forma, colocado num laboratório para ser estudado. Não, Senhor. Há muita gente que se formou em angelologia, em escatologia, é perito em debater. E você vê muito debate aí na internet, gente que se destaca porque conhece A, B, C, D matérias e é perito em tantas coisas, mas isso não prova que essa pessoa conhece a Deus.
não prova que essa pessoa tem uma experiência, assim, uma experiência relacional, uma experiência do convívio, de relacionamento, de intimidade com o próprio Salvador. Isso é importante, porque há muita gente que tem títulos, há muita gente que tem diplomas, há gente que tem doutorado, pós-graduação, enfim, PhD, e não é isso que vai certificar que uma pessoa de fato conhece a Deus. Estudar, gente, é muito bom, estudar, conhecer, isso é muito bom, mas quando nós encontramos passagens que nos instam a conhecer mais de Deus, não é simplesmente uma teoria, porque há muita gente conhecendo um Deus teórico, um Deus histórico, um Jesus teórico, um Salvador, o Evangelho histórico. Isso não faz parte dessa virtude de ter uma relação plena com o Salvador, que é o Da'at hebraico e o epignosis. Então, quando nós vemos a questão relacional, que seria a questão relacionamento, nós temos um fator muito importante. Quando é relacionamento, nós precisamos nascer de novo. Então, o poder da salvação deve ser o fator, em primeiro lugar, que me leva a um relacionamento para ir a Cristo. Aqui é salvação. Salvação. A todos quantos o receberam dele os potestades de ser chamados filhos de Deus. Eu sou salvo. Eu sou lavado, sou redimido, sou regenerado, sou uma pessoa convertida de fato se eu recebi a Cristo, e eu tenho certeza que eu recebi no meu coração e tenho certeza do perdão dos meus pecados. Esse é o primeiro passo. E a cada dia, lógico, vivo nessa graça, acreditando que ele se sacrificou por mim, ele me perdoou, me redimiu, pronto. Eu sou uma pessoa que começou a ter um relacionamento, porque estávamos destituídos, agora fomos salvos. Fomos salvos para a glória de Deus Pai. E além disso, nós vamos ter comunhão. E essa comunhão, com certeza, começa através da oração. Você é uma pessoa que ora, então você é uma pessoa de relacionamento. Eu sei que você ama alguém, como eu amo, por exemplo, a minha esposa, meus filhos. Nos sentamos muitas vezes para conversar com a minha esposa. Eu invisto momentos preciosos conversando, dialogando, nos entendendo, porque pessoas que se amam, elas conversam. A oração não é nada mais e nada menos do que a prova de quanto eu conheço e me relaciono com o próprio Pai Celestial. Preste atenção, se eu e você não oramos, prova que o nosso relacionamento está fraquíssimo. Se eu não oro, passam-se dias e eu não converso com meu Deus, é porque eu sou uma pessoa que tem um relacionamento muito baixo, e não conheço de fato quem é o meu Salvador, quem é o meu Senhor. Então, isso é algo muito importante, salvação, oração e também adoração. Adoração. Esses três itens são os itens que provam a dinâmica do meu relacionamento. Salvação, fui salvo de fato, oração e adoração. Olha só, isso é algo muito importante, porque tem muita gente que não é salva, não tem certeza do perdão dos seus pecados, tem muita gente que não ora, não busca o eterno, não gasta tempo com tanta coisa, com redes sociais, gasta horas e horas em coisas que não levam a nada, mas não tem um minuto, às vezes não tem um tempinho para poder conversar com o seu Deus, e muita gente que não adora, e muita gente pensa que somente está trancado em quatro paredes de uma denominação, levantando as mãos, que adorar não. Adorar é quando você está passando lutas, dificuldades, quando você está sozinho. Você adora quando você está sendo tentado, sendo perseguido em qualquer lugar, no trabalho, no ônibus, em casa, deitado. Você pode adorá-lo e você pode fazer seu culto em adoração. Lógico, precisamos estar em comunhão com os irmãos, como já tenho ensinado isso. Precisamos estar na congregação, mas a adoração é quando ninguém te vê. Essa é a perfeita adoração. Salvação, adoração, oração e adoração provam que, de fato, você tem um bom relacionamento com o teu Deus. Em segundo lugar, vem a revelação. A revelação maior que nós temos qual é? A palavra. A palavra, se você não é uma pessoa que busca esquadrinhar, crescer na palavra, você é uma pessoa que ainda talvez não tenha a revelação de quem é o próprio Deus. As Escrituras, ou esquadrinhar as Escrituras, me dão a virtude e a autenticidade, a certificação que eu sou uma pessoa que, de fato, estou tendo revelação. Qualquer história da carochinha não vai ser engolida. Qualquer
dinâmica, né, ou estratégia humana ensinada dentro de uma igreja não vai ser digerida. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que conhece a palavra, tem a revelação, a maior revelação profética é a palavra. E quem vive a palavra não anda atrás de profetada, não anda atrás de que lhe digam como um guru que vai lhe falar como vai ser o seu amanhã, não anda atrás de uma palavra de vitória. Ô, irmão, lança uma palavra de bênção para mim. Não, ele simplesmente todo dia tem o seu momento de meditação, porque ali ele encontra a revelação. E isso é glorioso, poder esquadrinhar as Escrituras e encontrar a pessoa conhecendo a própria essência de um Deus Todo-Poderoso, de um Salvador. Isso é palavra. Segunda coisa que é importante é o Espírito Santo, a ação do Paracletos. Espírito Santo. O quanto o Espírito Santo é importante na sua vida, a palavra e o Espírito Santo, porque o Paracletos, ele vos guiará a toda a verdade e a toda a justiça. Ele veio com esse propósito, ele está no meio da igreja para guiar a sua igreja, para consolar a igreja, para dar frutificação à igreja, para dar dons à igreja. A igreja precisa da revelação do Espírito Santo, a igreja precisa de dons, a igreja precisa desse vinho novo, a igreja precisa desse azeite, onde temos um pleno conhecimento pelo Espírito, onde o Espírito guia, o Espírito repreende, o Espírito exorta. Se você tem o Espírito Santo, você tem temor dentro do teu coração e algo te diz, não faça isso, Natanael, ou faça isso porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Então eu preciso, nessa base para o Da'at e a epignose, o pleno conhecimento, ter relacionamento, ter revelação da palavra e do Espírito e também transformação. Quem de fato conhece a Deus, ele não fica igual, ele é transformado, ele é mudado, ele é a cada dia aniquilado na sua humanidade, na sua carnalidade e é levantado como um novo homem. Então eu preciso ter mudança. Olha só, eu sempre falo da minha amada esposa, Maria, o nome dela, e eu digo sempre, ter me casado com ela é o fato de que eu realmente não conseguia viver sem ela. Me apaixonei redondamente, é a minha única amada mulher que eu tive na minha vida, minha amada esposa. E ter casado com ela, ter decidido viver com ela, queridos, isso mudou totalmente minha vida. O fato de me relacionar com ela, aprender com ela, ela gerar meus filhos, isso me fez mudar em muita coisa. Como ela fala também, muita coisa mudou na minha vida por causa de você, Natanael. Isso é precioso. Então, de fato, quando conhecemos alguém, estamos dispostos a mudar ou temos uma influência poderosa para que nesse impacto sejamos transformados. Se você não muda por conhecer alguém, é porque de fato você não conhece essa pessoa, é porque essa pessoa não é importante para você, é porque de fato você não tem relacionamento íntimo com essa pessoa, é porque você não ama essa pessoa, é porque você não tem a virtude dessa plenitude, dessa interação, dessa reciprocidade. Então, se não há mudança, é porque essa pessoa realmente não é importante para você e de fato você não a conhece como você deveria conhecer. Então, mudança. Meu Deus, como eu amo quando alguém é transformado pelo poder de Deus e como amo quando o Espírito me transforma. A transformação vai fazer com que eu mude, mudança. E somos transformados a cada dia, somos edificados a cada dia. Efésios 4:13. Efésios 4:13 diz Paulo, até que chegamos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Em hebraico, Da'at ben Elohim, em grego, epignosis tou geou tou teou, ou seja, esse pleno conhecimento do Filho de Deus e que abre esse portal sobrenatural para uma vida com relacionamento com o Eterno, com revelação do Eterno e transformação na minha vida em tudo. Tudo muda, eu mudo, tudo que eu faço muda, minha história muda, um novo curso há para a minha vida, meu Deus, isso é tremendo. Isso que eu estou falando faz parte de uma matéria que eu estou ali na nossa plataforma ensinando o que é crescimento espiritual. Eu tenho dado algumas pinceladas aqui. Isso é uma pincelada de uma matéria. Se você quer pegar a matéria completa, vá na descrição do vídeo e procure
a matéria crescimento espiritual. Há muita gente que não cresce espiritualmente porque ainda não conheceu ao Filho de Deus plenamente, não tem o pleno conhecimento, epignosis, dado nesse relacionamento sobrenatural. Isso está conosco, Deus tem bênção para a sua vida. Na descrição do vídeo está lá, universidadedoreino.com. Acesse lá e Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Um abraço e um beijo no coração.